O afresco é uma técnica de pintura empregada desde a Grécia Antiga, que ganhou destaque e foi utilizada com frequência durante o período renascentista. Grandes nomes trabalhavam com essa técnica de pintura, como Rafael Sanzio, Michelangelo Buonarroti e Giotto de Bondone. Essa é a Escola de Atenas, feita por Rafael Sanzio de 1509 a 1510 e localizada no Palácio Apostólico no Vaticano. Essa é a Criação de Adão, feita por Michelangelo de 1508 a 1512, localizada no teto da Capela Sistina. Esse é o Massacre dos Inocentes, feito por Giotto de 1304 a 1306, localizado na Capela Scrovegni, em Pádua. O afresco é executado com pigmento misturado à água e aplicado sobre o emboço, ainda úmido, trabalhando-se sempre em pequenas quantidades sucessivamente. O emboço para receber essa técnica foi feito ao longo da história com areia e cal extinta, a cal pura misturada à água, enquanto a tinta não contava com a presença de aglutinantes. Apenas água e pigmentos eram fixados com a cristalização da superfície da massa, tornando seu resultado bastante resistente, mesmo às intempéries, permitindo seu uso também em áreas externas, além de conferir extrema luminosidade às cores. Entretanto, houveram modificações e adaptações nessa técnica, devido a diferenças no clima ou materiais locais. No Egito, o clima quente permitiu o uso do gesso com argila. Na Índia, pelo mesmo motivo, foram associadas fibras vegetais à argila. Na Grécia, misturavam pó de mármore à areia. E em Roma, acrescentaram pozolana, que é terra vulcânica. Já a pintura à base de cal é uma das técnicas mais antigas de revestimento, sendo utilizada por diversas civilizações desde a antiguidade, incluindo Egito, Grécia, Roma e povos pré-colombianos nas Américas. Além disso, essa técnica tradicional e econômica foi amplamente empregada no Brasil desde a colonização, no século XVI, especialmente em construções e decorações. A caiação é uma pintura composta de cal hidratada diluída em água, e para se colorir as caiações são utilizados pigmentos inorgânicos minerais. Seu processo de cura se dá pela carbonatação, que é a reação química da cal hidratada com o anidrido carbônico do ar, com perda de água e formação do carbonato de cálcio. A caiação funciona como uma cal muito fina e diluída que se aplica em várias camadas também muito finas, que permitem que suas partículas se fixem, penetrem e sejam absorvidas pelo substrato poroso, assim como também consolidem o substrato, ajudando-o a se preservar. Quanto mais fina for a cal e mais diluída, mais penetra e consolida o substrato e mais se fixa. Com conhecimento sobre a variedade de métodos para executar um afresco e da complexidade envolvida nesse processo, eu decidi testar uma abordagem mais simples, utilizando gesso e água para argamassa e tinta à base de cal em sua pigmentação. Primeiro, eu comecei separando os tijolos de adobe cozidos, preparei e organizei as fiadas e cortei alguns tijolos ao meio para poderem se encaixar. Depois, eu realizei a preparação da argamassa de assentamento dos tijolos. O traço foi de 1:3 de cal e areia média não peneirada. Com a argamassa pronta, eu pude fazer a molhagem dos tijolos e depois o assentamento deles com essa argamassa formando uma pequena parede. Após isso, eu fui preparar o chapisco, com um traço de 1:3 de cal e areia grossa peneirada, porque ela estava molhada. E para revestir essa parede, eu dobrei essa receita. Eu usei 2 partes de cal e 6 partes de areia. Comecei a aplicar essa argamassa e com a desemperadeira eu fui alisando bem a superfície para deixar o mais liso e regular possível. Após o chapisco ter secado e a superfície para o afresco ter ficado pronta, eu comecei a desenhar um rascunho do que seria feito com carvão, porque o carvão permite a criação de bordas ásperas para a aplicação do gesso. Depois disso, parti para a preparação do gesso, utilizando o traço de 2:1, 2 partes de pó de gesso para uma parte de água. Assim, apliquei o gesso com uma espátula na área a ser pintada. Enquanto esse gesso secava, por cerca de 20 minutos, eu esperei o gesso secar o suficiente para poder ser pintado, já que ele tem que ficar ligeiramente úmido para que a tinta se misture ao gesso. Eu realizei a preparação da tinta à base de cal. O traço foi de 250 gramas de cal, 500 ml de água e 25 ml de cola, utilizando corante para a obra para pigmentar. Após tudo isso, comecei a pintura do afresco e na aula seguinte realizei mais um desenho diferente e repeti os mesmos passo a passo. Durante a confecção do trabalho, aprendi algumas coisas,
como ter cuidado com o tijolo ao realizar a molhagem, porque se a gente deixar muito tempo imerso na água, ele acaba se desfazendo. Também aprendi que o gesso seca muito rápido e não devemos fazer a quantidade muito grande. Tanto que no segundo afresco eu realizei um volume menor, porque da primeira vez o gesso endureceu muito e eu perdi uma grande parte da quantia que eu tinha preparado. Também aprendi que o resultado do afresco fica melhor quando moldamos a figura com as mãos, tipo argila, do que quando usamos apenas a espátula. O desenho fica mais liso, mais uniforme, e dá para a gente aplicar a argamassa de uma maneira mais fácil. Concluí isso porque eu realizei a aplicação do gesso do primeiro afresco com a espátula, e com o segundo eu usei as mãos e pude notar essa diferença. Essa proposta de trabalho foi muito interessante, porque nos permitiu conhecer práticas arquitetônicas que geralmente não são trabalhadas no curso. Também nos permitiu conhecer usos diferentes dos habituais para materiais comumente empregados em obras. Além disso, as atividades práticas realizadas no canteiro proporcionaram maior conhecimento sobre os materiais, como eles se comportam e como são aplicados.